tempo passado, o presente e o futuro. E buscarmos nisso a resposta para o mal que nós sofremos. Mas o mal que nós sofremos sempre será o quê? Uma depuração de uma transgressão à lei divina. As pessoas ficam muito assustadas com as doenças e dizem, não é possível a pessoa ter um câncer, porque às vezes nós temos, só no cérebro, temos mais de 100 bilhões de neurônios aqui, só aqui, 100 bilhões, só aqui, e no corpo são trilhões, ou um número que nós não conhecemos e dizemos zilhões, que é o número que a gente não pode conceber. Então, como o sujeito vai ter câncer se entre zilhões de neurônios uma célula vai começar a dar uma mutação genética e vai produzir uma normalidade na reprodução dos ácidos nucleicos e aí formar as células cancerosas. Não é possível? Isso não existe? Claro que existe. Está aqui. Por que que existe? Porque é uma transgressão da lei da causa e efeito. E aquele câncer aqui para nós é uma desgraça, é uma tragédia, é a depuração, é a detoxicação do espírito do indivíduo pelo sofrimento dos males que ele produziu. No dia em que nós não tivermos mais imperfeições, nós não teremos mais doenças. A doença ela é necessária porque ela é uma consequência da nossa própria imperfeição. Então, de posse desses ensinamentos, nós vamos enfrentar a vida com muita coragem, com muita tranquilidade, os problemas da melhor maneira possível, sem sermos impetuosos, enfim, sem sermos criaturas que querem decidir as coisas ali e agora. Não podemos ser intempestivos. Nós temos que entender que temos uma inteligência, que podemos ter acesso a isso pelas nossas boas ações, que podemos nos aproximar de Deus pela prece. Nós somos os únicos seres da criação, os únicos que têm essa habilidade de, pela prece, nos aproximarmos de Deus. Como é que nós negamos esse recurso ímpar, invulgar em nós próprios? Vivemos sem rezar, sem pedir, sem buscar Deus, estamos sempre preocupados com o dia a dia, que absolutamente, às vezes, é totalmente secundário. Então, eis aí a aplicação dessa concepção de Deus, em todos os seus níveis, e vocês, naturalmente, vão ler isso em casa com mais calma. Vamos agora à aula de hoje, dos elementos gerais do universo. Isso foi sobre Deus e vimos como isso pode influenciar o nosso dia a dia. O segundo capítulo fala dos elementos gerais do universo. É um capítulo sobre o que? Cosmogênese, né? A criação do cosmos, da matéria, da energia, que está hoje muito na mídia, né? Com as pesquisas sobre o bóson de Higgs, que um dia nós vamos incluir o bóson de Higgs nesse capítulo aqui, as pesquisas, o que é que está acontecendo na física. Bem, então, a primeira pergunta que Allan Kardec vai fazer é se o homem pode ter conhecimento da cosmogênese, que em termos relativos seria do Big Bang. Mas o Big Bang é um pedaço da cosmogênese, da origem do universo. Porque nós temos zilhões de universos, zilhões de galáxias. É uma coisa infinita. Então ele pergunta, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Isso é bom, é feito para os físicos, ó. O físico tem que conhecer isso aqui, ó. Será que o físico que está estudando física nuclear, física de partículas, conhecer o princípio das coisas? É dado? E o espírito responde, não, Deus
não permite que ao homem tudo seja revelado no mundo. Então o homem não tem condição de ter acesso a tudo. Mesmo quando ele descobre essa partícula, que tem 1 bilionésimo de segundo de vida, chamado bóson de Higgs, que Higgs é um físico teórico escocês, Daniel Higgs, e bóson vem de Chandra Bose, que é um físico indiano, então ele homenageou o físico indiano com o nome de bóson, de Bose. E ele é Higgs, ficou como Higgs. E muita gente deu o nome de partícula de Deus. Vocês leram isso? Essa partícula de Deus é um inferno para os físicos, porque eles são todos ateus. Eles têm horror a misturar Deus com ciência. Eles têm horror a isso. Eles não querem esse nome, Deus, dentro daquilo que eles fazem. Então, esse nome, eles estão assustados, não querem nem que a imprensa divulgue isso, né? Porque o próprio Daniel Higgs é o quê? É ateu. Ele é ateu, como quase todos os físicos são. Então não permite que seja revelado ao homem o princípio das coisas. Os comentários. Qual a razão de Deus impossibilitar ao homem o acesso a todo conhecimento? Embora o espírito comunicante seja lacônico em sua resposta, nada mais informando, ele só diz isso. Não permite, não diz mais nada. Embora seja lacônico, né? E nada informando, pressupõe-se que o homem, por seu caráter ainda imperfeito, seu selo é o egoísmo, fará mau uso daquilo que vai adquirir. Então parece que não pode essas coisas serem reveladas desde o princípio ao homem, pela própria imperfeição do homem. Não foi assim com a física na construção de artefatos destruidores, que aliás a bomba atômica é o pior exemplo? Foi. Quando o homem teve acesso à ficção nuclear, destruição do núcleo, com a quebra das forças nucleares fortes, e com isso uma explosão que vale N toneladas de dinamite e radiações, etc., ele criou a bomba atômica que matou milhares de pessoas, né, no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Então, o homem não é confiável. Não obstante a negativa da resposta, Deus, por ocasião da criação do homem, o homem antes como espírito, quer dizer, antes, quando o homem era espírito, conferiu-lhe nesse ato esse poder. Nós temos isso. Por isso que eu gosto de dizer, nós não temos que ter medo de nada, receio de nada. Nós somos poderosos, mas só podemos ser poderosos se praticarmos o bem, se perdoarmos, se amarmos, se sermos caridosos. Senão, nós não seremos poderosos. Por quê? Olha o que Deus deu para nós no momento que nos criou como espírito. Primeiro, Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa imagem é que, na época que a Bíblia foi escrita, isso parece ser 7.000 anos antes de Cristo, que é o ano que os judeus circulam hoje em dia, né? Eles estão 5.700, 5.000 anos antes de Cristo, eles não tinham vocabulário, não tinham conhecimento. Não é imagem física, aquilo quer dizer criação. Leia essa criação, não é? Criou o homem, deu ao homem a criação de Deus, a capacidade de criação, em termos também relativos, de que Deus dispõe. Salmos 82:6. Eu disse, sois deuses, sois todos os filhos do Altíssimo.
Então continua abatida. Nós somos deuses. Temos essa capacidade, não diria de criação, mas de cocriarmos. Temos essa criação à semelhança do nosso Pai. Em João 10,34, Jesus, quando questionado pelos fariseus, ele se dizendo filho de Deus, replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Ele remete aqui, 82. Eu disse, sois deuses? Não está aqui? No Salmo? Ele dá aos fariseus o que está escrito já no Salmo. E finalmente Paulo, em Romanos 8, 16, 17, ele nos diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse Espírito aqui, é um Espírito superior, que Paulo não consegue ainda definir com clareza, mas ele diz que é um Espírito superior. Testifica, ele testemunha que o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, já diz. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus. Então, alguém tem alguma dúvida que nós temos um poder incrível em nós? Será que esses nossos antepassados, tão sábios, e ao longo dos séculos todo esse processo de conhecimento foi mantido, respeitado como verdade e praticado? Será que tudo isso nós vamos jogar do lado, criando outros deuses, quer dizer, outras imagens, ilusões, que nós seremos felizes fora de um sentido de evolução moral, fora de uma busca do saber? No saber não é o saber da física, da química, mas é do saber da vida, da arte de viver? Será que nós vamos desprezar essa concepção de Deus, cuja inteligência suprema, ele nos lega uma semente, que é o elemento inteligente em nós, que vai desenvolver e vai regular e fazer a gestão de toda a nossa evolução? Evolução essa que é testemunhada pela própria antropologia, quando vemos os nossos primeiros antepassados, que são os hominídeos, que é uma espécie de chimpanzé ou orangotango que se diferencia para formar o primeiro ser com características humanas, e daquele hominídeo tão primitivo, tão tosco, com o cérebro dessa espessura, com a coluna vertebral curva, cifótica, andando igual um macaco, um otodonte, e depois esse cérebro vai se expandindo, a caixa craniana aumentando, e nós vamos criando tantas habilidades, tantos conhecimentos. Será que nós vamos negar a evolução do homem, não só a evolução física, que é aí documentada pelos estudos, da paleontologia, etc., como também a evolução intelectual? Não é possível. Então nós temos que acreditar em nós, e não podemos deixar de acreditar em nós, porque se nós não acreditarmos em nós, nós estaremos negando a nós próprios, a divindade imanente em nós. Bom, ora, Deus não se desdiz, não há contradição em suas leis. A resposta mais clara surge na pergunta 18 do Livro dos Espíritos. Deus não vai se desdizer, vai fazer uma obra imperfeita para depois refazê-la mais perfeita? Ele faz a perfeição de uma vez só, porque ele é perfeito. Ele não precisa ficar se ajustando. Ele é perfeito em si mesmo e tudo que ele cria é perfeito. O que diz a pergunta 18? O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Allan Kardec está preocupado com o conhecimento.
Aí o Espírito responde: o véu se ergue à medida que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Essa questão, não é? Foi muito explicada na pergunta 17, que diz que não está interditado ao homem conhecer tudo, mas ao mesmo tempo ela mostra que à medida que o homem evolui moralmente, se depura, ele vai ganhando uma nova compreensão das coisas de Deus, da vivência em Deus, e vai criando novas habilidades, ou tendo acesso a novos conhecimentos, né? Até o acesso ao conhecimento é uma condição moral. À medida que ele se depura, ele adquire também faculdades que ainda não possuem. Os comentários expendidos na pergunta 10, que nós vimos em outra aula, em 10.1, 10.3, trazem esclarecimentos, né? Nós já explicamos isso na aula anterior, na pergunta 10, mostrando que é através da depuração que o homem vai criar condições, depuração moral, de melhor compreender Deus e de melhor também realizar a sua própria existência e seu próprio conhecimento. Nós mostramos isso. Nós mostramos que as doenças, o câncer, etc., as doenças intratáveis, né, podemos repetir aqui, né, são condições da imperfeição do homem. Que um dia, quando o homem não tiver mais imperfeições, Deus dará a ele o que? O remédio e o tratamento para essas doenças, e elas serão erradicadas da humanidade, como foi erradicada a febre tifoide, foi erradicada a poliomielite praticamente, a varíola, enfim, foram muitas doenças erradicadas através da vacinação preventiva. Mas para que o homem evolua, ele precisa ter uma depuração moral superior. E Jesus já tinha isso para poder conhecer Deus, porque ele diz em João 10.29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. O que é que o Pai deu a Jesus que é maior do que tudo? E homem de Deus ninguém pode tirar nada. Jesus alude à herança divina que ele, Jesus, plenamente conquistou, cuja imperfeição humana hoje é a raiz impeditiva para o Senhor alcançar. Então aquilo que o Pai deu a Jesus é a herança divina, que ele conquistou, desenvolveu, estava imanente a ele. Ele era igual